Eu não me lembro da data exata da chegada, mas me lembro do cheiro. Um cheiro denso, de terra úmida revirada, metal enferrujado e algo mais, algo que flutuava no ar como ozônio depois de um raio, mas que era frio, parado. Era o cheiro do tempo falhando. A primeira vez que ouvi a história, eu a descartei como folclore regional bizarro, uma daquelas lendas criadas em vilarejos isolados, onde a eletricidade chegou tarde e a paranoia religiosa chegou cedo. Um lugar, diziam os murmúrios digitais, onde o conceito de Cronos não era abstrato, mas uma regra quebrada. A lenda era simples e assustadora. Existia um lugar no Brasil onde pontualmente o relógio parava às 3h17 da manhã. Não só um relógio, todos os relógios. Aos poucos, o folclore cedeu lugar a dados, relatórios policiais, arquivados sobre acidentes de trânsito inexplicáveis, que ocorreram precisamente nesse instante. Registros de falhas de equipamentos médicos em hospitais regionais que sempre indicavam essa marca. E, o mais perturbador, o diário de um ex-engenheiro de telecomunicações que enlouqueceu após tentar instalar uma torre de rádio no local e que só escrevia o mesmo número, repetidamente, cobrindo páginas inteiras com caneta esferográfica desgastada. 3:17. 3:17. 3:17. Eu sou um pesquisador, um cético forçado a ser um crédulo pelo peso da evidência anômala. Eu dediquei minha vida ao estudo de variações eletromagnéticas extremas, mas este caso, este vilarejo perdido nas entranhas da Serra do Mar, que eu chamei em meus arquivos de Vale do Silêncio Temporário, prometia ser mais do que uma variação. Parecia ser uma violação fundamental da física. O caminho até lá foi uma punição de terra batida, neblina espessa e silêncio sufocante. A cidade, cujo nome verdadeiro prefiro omitir por agora, era composta por talvez 30 casas decrépitas, aninhadas em um vale que nunca recebia sol pleno. As construções eram antigas, feitas de pedra escura e madeira apodrecida, e em todas as fachadas havia uma uniformidade arquitetônica mórbida, janelas pequenas, quase fechadas, como olhos semicerrados em vigília eterna. Ao entrar, senti o peso físico da suspeita local. O ar não vibrava com a vida normal de uma comunidade. Não havia latidos de cães, nem som de rádio vindo das janelas, apenas o chiado pesado da umidade e, paradoxalmente, o tic-tac lento de algum relógio de parede antigo que parecia estar lutando para continuar girando. Os habitantes eram esparsos, rostos marcados não pela idade, mas por uma tensão crônica, como se esperassem um golpe que sabiam que viria, mas não sabiam de onde. O conflito, eu percebi rapidamente, não era técnico, era humano. Não era a falha da máquina que me assustava, mas a aceitação daquela falha pelos moradores. Eles não viam o 3:17 como um erro, mas como um ritual inescapável, uma prece silenciosa ao mecanismo que os mantinha presos. Fiquei hospedado na única pensão disponível, a Casa da Ponte, dirigida por uma mulher idosa de nome Marta, cujos olhos eram de um cinza leitoso e cuja voz era um murmúrio constante de resignação. Ela me alocou no último quarto do corredor, um espaço minúsculo que cheirava a naftalina e incenso barato. Sobre a cômoda de madeira escura, ela havia colocado uma pequena bússola de latão e um crucifixo coberto de fuligem. "O senhor veio de longe, não é?" perguntou ela, a pergunta mais como uma afirmação dolorosa. "Sim, vim estudar a história da região." Menti, minha voz soando falsa na quietude do corredor. Ela assentiu lentamente, sem surpresa. Estudantes vêm de tempos em tempos, mas nunca ficam para a aula. A aula. A hora que eles rezam. O senhor vai ouvir o sino, mas não tente entender o sino. É só um aviso. Eu montei meu equipamento com rapidez febril. Meu arsenal era pesado. Um osciloscópio de alta precisão,
Detectores de campo eletromagnético, EMF, configurados para captar anomalias na faixa de 60 Hz. E o item mais crucial, um relógio atômico portátil, sincronizado via satélite. A única coisa que eu confiava para não ser influenciada pelo campo gravitacional ou elétrico local. Eu precisava de uma leitura precisa do momento zero. Eu precisava saber se o tempo estava literalmente parando ou se era apenas um pulso eletromagnético tão massivo que desligava a maquinaria. As primeiras 24 horas foram de pura frustração e paranoia crescente. A comunicação celular era inexistente, o que esperava. Mas até mesmo o meu rádio bidirecional, que usava uma frequência muito baixa, estava cheio de estática. Não a estática comum, mas um ruído pulsante, como um coração batendo fora de ritmo. Eu tentei conversar com os habitantes durante o dia. Eles eram evasivos. Quando a conversa se aproximava de relógios, horários ou, Deus me livre, 3:17, eles fechavam os olhos e mudavam de assunto para o clima ou a colheita, sempre com uma urgência forçada. Notei um padrão perturbador em suas rotinas. Eles não confiavam em relógios modernos. Em vez disso, usavam sundiais antigos nas praças ou olhavam para a posição de um campanário central alto e escuro que parecia mais uma torre de observação que uma igreja. E, invariavelmente, por volta das 2:30 da manhã, a cidade entrava em um lockdown total. As poucas luzes acesas se apagavam. E o silêncio se tornava tão profundo que meus ouvidos zumbiam em protesto. A dona Marta me deu um aviso final antes de se recolher, às 2:50. A luz da lua não mente, senhor, mas a luz elétrica, sim. Às 3:10, esteja onde você estiver. Feche os olhos e não abra até que o sino toque 2 vezes. Se tocar apenas uma, você falhou. Eu a ignorei, claro. Eu não viajei centenas de quilômetros para fechar os olhos no momento da verdade. Às 3:00 da manhã, eu estava no meu quarto minúsculo, o relógio atômico posicionado na mesa, suas leituras estáveis. Os detectores de EMF estavam prontos. Eu tinha uma câmera de visão noturna instalada na janela, apontada para a praça central, esperando capturar qualquer movimento, qualquer anomalia de luz. O ar na sala começou a esfriar, apesar da umidade opressiva. Não era um resfriamento gradual, era uma queda abrupta, antinatural, como se o calor estivesse sendo sugado para longe do tecido da realidade. Meus pelos do braço se eriçaram. O zumbido no meu rádio aumentou, transformando-se em um som agudo, quase um lamento eletrônico. 3:10. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no meu ouvido, um som desesperadamente alto na quietude. Olhei pela janela. A praça estava negra, exceto pela silhueta do campanário. Eu pensei ter visto um brilho vermelho fraco vindo do alto da torre. 3:15. A agulha do detector de EMF enlouqueceu. Não estava simplesmente detectando um campo eletromagnético. Estava registrando uma flutuação violenta. Um pico tão alto que ultrapassava os limites do meu equipamento, algo que não deveria existir na natureza. Era como se um pulso de energia fosse injetado no próprio ar. Meu relógio de pulso, que não era atômico, mas era um modelo robusto de quartzo, parou. O ponteiro de segundos congelou, não se mexeu nem mesmo um microsegundo. 3:16. Eu estava respirando superficialmente. Eu agarrei a mesa, sentindo a madeira fria sob meus dedos. A temperatura na sala despencou ainda mais. Eu conseguia ver o vapor da minha respiração. A estática no rádio não era mais um zumbido, era um grito branco, ensurdecedor. A luz ambiente, já escassa, começou a mudar de cor. Uma mudança sutil, de preto e branco da noite para um sépia opaco, como se eu estivesse vendo o mundo através de um filtro fotográfico antigo. O tempo estava ficando pesado, denso, e então, o instante. 3:17.
O grito branco parou abruptamente. O som simplesmente desapareceu. Não foi silêncio. Foi a ausência de som, algo muito mais profundo e aterrador. O ar tornou-se viscoso, difícil de puxar para os pulmões. Olhei para o relógio atômico. A leitura digital estava congelada. Os segundos não estavam passando. A leitura era 03:17:00. 00. Eu estava paralisado, não fisicamente, mas pela sensação de que meu corpo estava nadando em gelatina. Eu podia mover meus olhos lentamente. Olhei para a praça. A visão noturna da câmera, que deveria ser capaz de capturar qualquer coisa, estava distorcida. Havia linhas de corrupção atravessando a imagem, mas através da distorção eu vi. Não era a escuridão total que eu esperava. Havia uma luminosidade fraca, talvez vinda de cima da torre, mas que não se comportava como luz normal. Parecia estática. E no meio da praça, onde deveria haver apenas terra e pedra, havia uma figura. Uma figura alta e esguia que não parecia humana, mas que estava ali, parada. Não era uma sombra, pois bloqueava a luz estática. Era uma forma definida, mas que parecia estar sendo construída e desconstruída simultaneamente por aquela luz marrom. Meu corpo gritava para correr, mas minha mente estava presa. Eu era o único em movimento na cidade que parou. Lembrei-me do aviso de Dona Marta. Não tente entender o sino. Eu não estava entendendo. Eu estava apenas observando o que acontece quando a flecha do tempo é quebrada. E o que acontece é que algo mais toma o seu lugar. A figura não se movia, mas eu tinha a certeza de que estava me observando. Não apenas eu, mas todo o vale, examinando o lapso de tempo que acabara de ocorrer. Eu percebi, com um terror gelado que se espalhou pelo meu peito, que o relógio parar não era o evento. O relógio parar era o aviso. Era a pausa necessária para que a coisa pudesse atravessar. Eu estava prestes a gritar, a jogar meu corpo contra a porta e fugir daquele quarto sufocante quando o mundo se desfez e se reconstruiu. Houve um flash de luz branca, um pulso de dor nos meus ouvidos e então o som voltou. Não o som gradual da natureza despertando, mas o som violento de objetos retomando suas vibrações. O chiado do meu rádio voltou com força total. O osciloscópio piscou de volta à vida. E então, o sino. Uma única batida profunda e solene. Dong. Olhei para o relógio atômico. A leitura havia saltado de 03:17, 00, 00 para 03, 17, 01, 00. O tempo havia recomeçado, mas ele havia pulado um segundo inteiro. Um segundo que parecia ter durado uma eternidade. Eu estava ofegante, o suor escorrendo frio pela minha testa. Olhei para a praça na tela da câmera de visão noturna. A figura havia sumido. Apenas a névoa escura e a silhueta da torre. De repente, o sino tocou uma segunda vez. Dom. Eu entendi o aviso de Dona Marta. Uma batida significava falha. Significava que o tempo havia parado, mas o ciclo não havia se fechado corretamente. 2 batidas significavam que a anomalia havia terminado, e o tempo, apesar de ter sido violado, estava fluindo novamente. No silêncio que se seguiu ao segundo toque, eu ouvi um som tênue vindo de algum lugar perto da torre. Não era um som eletrônico ou mecânico. Era um som orgânico, um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo puxado através da lama. Eu havia chegado para estudar uma falha técnica no tempo, mas o que eu encontrei foi que o 3:17 não era um erro, era uma porta. E eu acabei de abrir a porta e ver o que havia do outro lado. O que me aterrorizou não foi a ausência do tempo, mas a forma como os habitantes aceitavam aquilo, a forma como eles se preparavam para a paralisia. Eles não estavam apenas esperando o relógio parar, eles estavam esperando que a coisa passasse. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã. Marta estava na cozinha, preparando um café amargo. Ela não me olhou. O sino tocou 2 vezes para o senhor, disse ela. Não era uma pergunta. Sim, eu respondi, minha garganta seca.
ela finalmente levantou os olhos cinzentos para mim. Havia um medo profundo, mas também uma satisfação amarga. Agora o senhor sabe o que acontece na nossa cidade, senhor. A hora em que somos feitos de estátuas. E por que as estátuas têm que manter os olhos fechados? Eu precisava de mais detalhes. Eu precisava saber o que havia na torre, o que a figura estava fazendo e, o mais importante, a história por trás desse número cabalístico. 3:17. Eu precisava ir além da superfície da anomalia temporal. Eu precisava cavar o passado sujo daquele vale. Havia algo mais antigo, algo religioso e profano, ligado àquela marca horária. Algo que os moradores chamavam em sussurros de o débito. O meu objetivo agora não era mais provar que o tempo parava, mas descobrir o que a cidade pagava por aquele segundo roubado. E o que eles faziam no instante em que o relógio voltava a correr. Eu mal arranhei a superfície da verdade. Se você quer saber o que a cidade faz quando o tempo retorna, se você quer desvendar o que realmente reside no topo daquela torre escura e qual é o real motivo para o número 3:17 ter sido escolhido como o horário da suspensão da realidade, você precisa continuar. O que eu descobri nos arquivos secretos da paróquia e nas conversas noturnas com o coveiro da cidade vai mudar tudo o que você pensa sobre a manipulação do tempo e o sacrifício humano. Você está pronto para a parte 2? Onde o tempo não para, mas o terror começa. O ar aqui dentro não cheira a mofo ou poeira. Ele tem o odor pungente e metálico de eletricidade estática misturada com sangue seco. É um cheiro de iminência, de quebra iminente. Eu tropecei no que parecia ser a cripta da antiga igreja, que os moradores insistem em chamar de a Câmara de Sincronia. Meus pés se arrastam sobre um chão de mosaico irregular, onde as peças parecem se reordenar sob o peso do meu corpo, desafiando a lógica da gravidade e da arquitetura. Eu sei que o tempo está contra mim, porque o silêncio da vila do lado de fora não é o silêncio da noite, mas sim o silêncio que antecede um grito ensurdecedor, o silêncio que engole todos os outros sons. E em algum lugar, nas profundezas da minha mochila, o relógio digital que teimei em trazer, aquele que deveria ser imune à anomalia, pisca furiosamente entre 03:16 e uma série de caracteres ilegíveis, uma linguagem que se parece com a própria falha na matriz do universo. Eu entendi finalmente que esta vila não é afetada pela passagem do tempo. Ela é a própria causa de uma ruptura temporal. Os moradores, aqueles rostos vazios e pálidos que vi na feira e que me observavam das janelas, não estavam esperando o tempo voltar a fluir. Eles estavam esperando que a barreira se rompesse. A barreira que eles chamam, em seus sussurros ritualísticos, de a fenda do respiro. O relógio parar às 3:17 não é um efeito colateral, é o marcador de um evento. É o momento exato em que a membrana entre o nosso tempo e o que está do outro lado se torna finíssima, quase inexistente, e algo de lá consegue se alimentar ou talvez simplesmente respirar. Eu percebi que não havia vindo aqui para descobrir um mistério folclórico, mas sim para me tornar parte de um sacrifício cósmico. A Câmara de Sincronia é subterrânea, úmida e fria, e sua arquitetura é impossível. As paredes não se encontram em ângulos de 90 graus. Elas se curvam de maneira dolorosa, como se tivessem sido forçadas a mudar de forma por uma pressão imensa e invisível. No centro da sala, sobre um pedestal de granito negro, jaz o objeto que todos protegem, o artefato que, segundo os textos ilegíveis que encontrei rabiscados nas laterais da igreja, é o ancorador temporal. Não é um relógio como eu esperava. É uma massa disforme de metal, que parece ser ferro fundido e cristal, pulsando com uma luz fraca e vermelha, quase invisível. Parece um coração batendo sob a terra, mas um coração que bate fora de ritmo, com a inconstância de um motor falhando.
O conflito agora é imediato e físico. A porta de ferro atrás de mim, que forcei para entrar, cedeu com um rangido que parecia ecoar de séculos de sofrimento, mas agora, ao tentar empurrá-la de volta, ela está travada. Não por um ferrolho, mas pela própria matéria da parede que se expandiu e a envolveu. Estou preso, preso e sozinho. E o cheiro de ozônio queimado está ficando insuportável, o que significa que o ancorador está entrando em sua fase crítica. Eu vejo, nas inscrições ao redor, que a cada ciclo de 3,17 o objeto deve ser ajustado ou o respiro se tornará uma inundação. E não há ninguém aqui para ajustá-lo. Os moradores estão lá fora, reunidos na praça principal, realizando a parte deles do ritual, a observância silenciosa, a rendição. Enquanto meu pânico aumenta, uma pergunta se abre na minha mente, um laço de curiosidade que se recusa a fechar mesmo diante da morte iminente. Por que eles escolheram 3,17? Por que essa precisão de minutos e segundos? Não seria mais fácil um número redondo, uma meia-noite? A resposta, que surge com a iluminação fria e terrível de uma revelação, é que 3,17 não é uma escolha, mas sim uma medição. É a coordenada exata, o ponto de menor resistência do nosso tecido espaço-tempo. E o que eles fazem aqui não é impedir que o tempo pare, mas sim garantir que ele pare exatamente nesse ponto para que o dano seja contido. Eles são guardiões de um buraco que não conseguem tapar, apenas momentaneamente restringir. O tempo não parou para eles, ele parou neles. E eles estão envelhecendo e morrendo enquanto o mundo lá fora avança. O desenvolvimento da cena é uma progressão escalada de puro terror sensorial. A luz vermelha do ancorador começa a pulsar mais rápido e um zumbido grave preenche a câmara, vibrando através dos meus ossos. Eu tento me afastar do pedestal, rastejando para trás, mas minhas costas batem em uma das paredes curvas. E então percebo a primeira anomalia geométrica que destrói completamente qualquer vestígio de sanidade. Eu percebi que a porta de ferro pela qual entrei não está mais onde deveria estar. Ela agora está acima da minha cabeça, no teto arqueado. A sala não é estável. Ela está girando e se dobrando em si mesma, seguindo a lógica do tempo que se desfaz. O zumbido agora se torna uma sinfonia de agulhas e engrenagens moídas, um som que não deveria existir fora de uma oficina de relojoaria em chamas. Eu fecho os olhos, tentando me agarrar à realidade, mas a sensação de que estou sendo esticado, desmembrado por um campo de força invisível, é avassaladora. Eu sou forçado a reabrir os olhos por uma mudança de cor na câmara. O vermelho deu lugar a um tom doentio de roxo e verde. E então eu vejo. Não uma criatura, não um monstro no sentido biológico, mas algo que desafia a percepção humana de forma, cor e existência. No centro da luz pulsante, acima do ancorador, surge uma mancha de pura negridão que absorve toda a luz, mas que, paradoxalmente, brilha com uma intensidade fria. Não tem olhos, nem boca, mas sinto, com uma certeza absoluta, que vem do fundo do meu instinto de sobrevivência, que ele está me observando, que ele está me analisando, que ele está, talvez, me saboreando. E é aqui que o segundo gancho se crava, perfurando minha mente. A ficha finalmente cai sobre o que os moradores disseram, sobre o tempo que se torna fino. Eu percebo que este lugar não está no Brasil, pelo menos não completamente. Esta vila é um erro geográfico, uma anomalia que se manifestou em algum lugar no interior do país, mas que essencialmente reside em uma interseção dimensional. É por isso que não está nos mapas mais recentes. Não é que foi esquecida. É que o governo ou as agências de mapeamento não conseguem mantê-la fixada em uma coordenada estável. Ela está flutuando à mercê daquele ser, daquela fissura que se manifesta pontualmente às 3h17. O clímax é uma explosão de horror.
O relógio na minha mochila, que eu mal ouvia, finalmente emite um som agudo, um grito eletrônico antes de morrer. O display congela no 03, 17, e o tempo cessa. Mas não é um silêncio, é um som de rompimento, como se o universo fosse um pergaminho que está sendo rasgado lentamente. O ser, a mancha negra, se expande. Eu não sinto dor física, mas uma dor puramente conceitual. É como se a minha memória estivesse sendo sugada, como se o conceito de eu estivesse sendo questionado pela própria essência da criatura. Eu me lembro dos textos antigos. O ser se alimenta da informação, da coerência, da realidade. O ancorador, no pedestal, começa a vibrar de forma tão violenta que o cristal se estilhaça em micropartículas incandescentes. Eu entendo que o ritual dos moradores falhou. Ou eles não ajustaram o artefato a tempo, ou o ser, a entidade, estava faminta demais e forçou a passagem. A câmara não apenas gira, ela se desintegra. O ar é sugado para dentro da fissura. Eu me agarro ao pedestal que ainda está de pé, e na minha mão, em desespero cego, eu agarro uma das peças de metal que se soltou do ancorador, um pedaço enferrujado e quente. Não é um ato de defesa, mas um último reflexo de um animal morrendo. Quando a mancha negra se lança em minha direção, o que acontece não é a morte, mas o colapso. O pedaço de metal em minha mão pulsa com uma dor excruciante e eu grito. Meu grito não tem som. Ele é apenas uma vibração que se propaga na realidade quebrada. O ato de arrancar aquela peça de sincronia foi um erro catastrófico. Ele não me salvou. Ele apenas desalojou a vila de seu eixo de vez. Em um instante que não consigo medir, que não é nem um segundo nem uma eternidade, a pressão cede. É como ser ejetado de um avião em alta velocidade, do vácuo para a atmosfera. Eu acordo na lama, ofegante, tossindo um líquido espesso. Estou fora da vila. O sol é alto, quente e real. Um sol que tem um ritmo normal de nascer e se pôr. Eu estou em uma estrada de terra, a 10 quilômetros de onde eu achei que havia estacionado meu carro. Eu me arrasto para o veículo, mal conseguindo girar a chave na ignição. Eu olho para o retrovisor, e onde a vila deveria estar, não há nada. Apenas uma névoa espessa e esverdeada paira sobre a paisagem. Uma névoa que cheira a nada e a tudo ao mesmo tempo. É como se o lugar tivesse sido apagado, não apenas do mapa, mas da própria existência. A conclusão vem com a dor excruciante na minha mão direita. O fragmento do ancorador está cravado na minha palma, queimado em minha carne. Eu não consigo removê-lo. É parte de mim agora. E é quando eu ligo o carro e o motor começa a roncar normalmente, que eu olho para o painel de instrumentos. O relógio analógico, que nunca esteve conectado a nada além da bateria do carro, está parado. O ponteiro das horas aponta para o 3. O ponteiro dos minutos aponta para o 17. 3 e 17. Eu consegui escapar da vila, mas não de sua maldição. Eu sou o novo ancorador, e o fragmento em minha mão pulsa de forma irregular, como se estivesse tentando se sincronizar com a próxima fenda. O relógio em meu pulso, o que havia morrido na cripta, de alguma forma se reinicia, mas ele não mostra a hora real. Ele mostra 03:17, e o ponteiro dos segundos treme, sem conseguir avançar. Eu carrego a fenda em mim. O tempo ao meu redor está ficando mais lento. As pessoas na estrada, quando passam por mim, parecem se mover em câmera lenta. O mundo está começando a se curvar ao meu ritmo quebrado. Eu sou o portador da pausa. Eu sou o novo ponto onde a realidade é fina. Eu sou a prova de que existe um lugar no Brasil onde o relógio para às 3:17, e eu trouxe essa hora para todos os outros lugares. Eu só posso esperar que a próxima fenda seja em um lugar desabitado. Mas a única coisa que realmente me aterroriza é o pensamento que me assalta cada vez que eu pisco. Às vezes, quando fecho os olhos, eu não vejo escuridão. Eu vejo a mancha negra e sinto o frio abissal de sua observação.
e sinto fome. Não a minha fome, mas a dele, alimentando-se lentamente da minha coerência, usando-me como farol. Se você está ouvindo isso, você é a única pessoa para quem eu consegui falar antes que minha voz se tornasse apenas mais uma vibração inaudível no 3:17 constante da minha existência. Se você notar que os relógios ao seu redor começam a piscar, ou que o ponteiro dos segundos parece hesitar mais do que o normal, ou se o cheiro de ozônio queimado preencher o ar, não olhe para a sua hora. Olhe para o seu pulso, olhe para o seu telefone e se o número for 03:17, corra. Corra o mais rápido que puder para o oeste, longe da costa. E nunca, em hipótese alguma, olhe para trás, pois onde eu estou agora, olhar para trás significa confrontar a ausência total de tempo e de Deus. Não me procure. Não tente me salvar. Apenas saiba que estou chegando. E quando você ouvir a pausa que dura um pouco demais, saberá que a fissura se abriu novamente. E desta vez, eu sou a porta.